Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo Jesus? Espero que sim. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a Santa Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Por esta você não esperava. Você vai ouvir agora a mensagem de Deus e vai ficar feliz. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Se você se interessou com a promessa do tema desta mensagem, saiba que será isto que você vai descobrir em breve. Como anda a sua vida? Você está disposto ou disposta a vencer seus medos e realizar mudanças duradouras? Está preparado para fazer o que tem que ser feito? O que será que ainda está te impedindo de crescer em todos os níveis que se pode pensar ou imaginar? Será que você está tomando as melhores decisões? Tudo isso e muito mais iremos ver nessa mensagem. Se sente pronto para ouvir? A Bíblia diz no capítulo 19 do livro de Apocalipse: e depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia!
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Como se sente agora? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram das suas carnes. Você está ouvindo? Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Apocalipse,
capítulo 19, versículos 1 a 21. Como se sente agora? Estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade. Nos capítulos 1 a 11 do livro de Apocalipse, você viu a perseguição do mundo sobre a Igreja de Cristo Jesus e como Deus enviou o seu juízo sobre eles. Nos capítulos 12 a 22 do livro de Apocalipse, você viu como esta batalha se torna mais intensa. E agora o grande dragão vermelho, o anticristo, o falso profeta, e a grande meretriz Babilônia, e Gog e Magog, se ajuntam para perseguir o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e a sua noiva, a Igreja. Nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, você viu como o sistema do mundo, representado pela falsa religião, e os sistemas político e econômico entram em colapso. Eu fico imaginando, quero destacar alguns versículos. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e os cordeiros vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, 13 e 14. Como se sente agora? Se concentre nesse ponto específico. Agora, o apóstolo São João tem a visão da alegria do céu pela queda da grande Babilônia, a meretriz, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Cristo Jesus, o Messias, e sua vitória retumbante sobre seus inimigos. Gostou do resultado? Os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse capítulo 19, versículo 2. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Apocalipse capítulo 19, versículo 3. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia.
Apocalipse capítulo 19, versículo 4. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. A meretriz que corrompia a terra e matava o servo de Deus está sendo julgada. A condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro. Eu fico imaginando, Cristo Jesus não pode premiar o mal. Ele, Cristo Jesus, é ético, é justo. Quando a grande Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu. A Bíblia diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa. Apocalipse capítulo 18, versículo 20. Cristo Jesus, o Messias, está julgando a grande prostituta, a feiticeira, a grande meretriz, a falsa igreja, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja no céu. Ao mesmo tempo que a religião prostituída dizia: ai, ai, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo Jesus diz: aleluia, aleluia, aleluia. Gostou do resultado? Eu continuo imaginando o poder do mundo, que é transitório, está caindo. A grande meretriz, a prostituta, feiticeira, o sistema religioso, político e econômico que dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria, entra em colapso. O mundo passa. Na segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho de Deus, esse sistema estará completamente destruído, acabado. Os céus se regozijam, porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus está no trono. Dele, Deus, é a salvação, a glória e o poder. O poder da falsa religião caiu. As máscaras da grande Babilônia, a religião prostituta e feiticeira, a falsa religião, caíram. Como se sente agora? O falso sistema religioso é condenado.
por vários motivos. Quer saber? Se prepare. Ele, o falso sistema religioso, corrompeu a terra com a sua prostituição. Ele, o falso sistema religioso, levou as nações a se curvarem diante de ídolos. Ele, o falso sistema religioso, desviou as pessoas do Deus verdadeiro. Ele, o falso sistema religioso, ensinou falsas doutrinas. Ele, o falso sistema religioso, se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o falso sistema religioso, matou os profetas, os servos de Deus. Você sabia? A falsa religião, a grande Babilônia, a feiticeira, a prostituta, sempre se opõe à verdade e perseguiu os arautos da verdade. Ela, a falsa religião, matou os santos, os profetas, os apóstolos e tantos mártires ao longo da história do cristianismo. A condenação desse sistema do mundo é eterna. Não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia fala sobre penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, mas de tormento sem fim. A Igreja de Cristo Jesus e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando. Deus sempre esteve no trono. O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus e de Cristo Jesus. Mas agora chegou a hora de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora chegou o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus. Todos os inimigos serão lançados no lago de fogo. Que terrível será este dia. Se concentre nessas minhas próximas palavras. O livro de Apocalipse é o livro dos tronos. Cristo Jesus agora conquista os tronos da terra, o trono do diabo, o trono do anticristo, o trono do falso profeta, o trono da Babilônia, o trono dos poderosos do mundo. Tudo Jesus Cristo conquista. Todos estarão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Os impérios poderosos caíram. As superpotências econômicas caíram. Os déspotas caíram. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque só o Senhor reina. O coro celestial é unânime, se sente pronto para ouvir. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19,
versículo 6. Eu continuo pensando. Os céus celebram o casamento da noiva com seu noivo, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz: eu vi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 10. A Bíblia diz: eu acredito. Enquanto a grande meretriz é julgada, a noiva de Cristo Jesus, a igreja, é honrada. Enquanto a grande meretriz, a falsa igreja, é julgada, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro de Deus, é honrada. Enquanto a grande meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, a igreja, são o mais limpo, o mais puro e o mais fino dos linhos. Já pensou nisso? A noiva do Cordeiro de Deus, Cristo, a igreja, se atavia, mas as vestes lhe são dadas. A igreja de Cristo Jesus se santifica, mas essa santificação vem do Senhor. A igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, desenvolve a sua salvação, mas é Cristo Jesus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Gostou do resultado? Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas. Essa é uma sobreposição de imagens. A noiva é a igreja de Cristo e os convidados para as bodas são todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é o povo mais feliz do universo. A eternidade será uma festa que nunca acaba, pois a igreja de Cristo Jesus recebeu de Cristo Jesus a vida eterna, enquanto os ímpios, a falsa religião, foram julgados, condenados, e Deus deu para eles a morte eterna. O noivo é descrito como o Cordeiro de Deus. Ele, Cristo Jesus, quer ser lembrado pelo seu sacrifício pelo pecado. Como noivo da igreja, ele, Cristo Jesus, quer ser amado e lembrado como aquele que deu
sua vida pela amada igreja, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus somente é o noivo da igreja. Eu continuo imaginando. As bodas falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo Jesus com a sua igreja, a noiva. O casamento de Cristo com a sua igreja será um casamento perfeito. Agora a igreja está desposada com Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, já pagou o dote por ela. Ele, Cristo Jesus, comprou a sua esposa com seu sangue. O intervalo é o período que a noiva tem para se preparar. Ao final desse tempo, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a sua noiva, a igreja. Você consegue visualizar? Agora começa as bodas. O texto bíblico registra esse glorioso encontro. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A Bíblia diz: eu acredito, aproveite o que há de melhor no Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o noivo da igreja. As bodas continuam, não por uma semana, mas por toda a eternidade. Que dia de glória será esse? Como se sente agora? Você já faz parte da igreja de Cristo Jesus. Você já experimentou o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Você já experimentou a justificação pela fé. Você já experimentou o selo do Espírito Santo. Você já experimentou a verdadeira vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Se você já experimentou tudo isso, você pode dizer aqui agora: eu sou uma pessoa feliz, salvo e salva por Cristo Jesus, o Messias. Pense nisso aqui e agora. Se você ainda não entregou sua alma para o Senhor Jesus Cristo, você ainda tem tempo, tem oportunidade. Hoje pode ser o dia da salvação de sua alma. Você quer entregar sua alma para Cristo Jesus pela fé e largar todos os vícios e prazeres mundanos do sistema do mundo, da falsa religião? Venha, 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 venha rapidamente para Cristo Jesus. Cristo diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não queres vir a mim para teres vida? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você ouviu. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, com a sua igreja. Gostou do resultado?